Olá, aqui é a Ju. Quanto tempo, saudade de vocês. Eu espero que agora eu consiga voltar a gravar vídeos com mais regularidade. As coisas vão se acertar com o tempo, né? Eu tinha avisado para vocês que eu não estava num momento bom para gravar vídeos, para poder dividir coisas bacanas com vocês, mas agora eu pretendo voltar aos poucos. Muito obrigada pela paciência e eu agradeço todas as mensagens que eu recebi, tanto nas redes sociais como aqui no YouTube. Eu vou responder todas, tá bom? Hoje nós temos o Leia Mulheres do Rio de Janeiro, dia 22 de março, na Livraria Blux, às 19h30, ali em Botafogo. E hoje nós precisamos falar sobre o Kevin. Eu convido vocês a falar conosco lá no Leia Mulheres, mesmo que você não tenha lido o livro, vale a pena dar uma olhada na discussão para ver se você até se empolga, né, para participar do clube, que é algo muito legal também da gente poder dividir mais ainda as nossas impressões. Por que a gente precisa falar sobre o Kevin? Porque é um livro incrível, é um livro, como dizem meus amigos portugueses, é brutal, né? Esse vídeo aqui não vai ter spoiler. Nesse livro, praticamente, essa história não tem spoiler, né? Tem um grande spoiler nessa história toda e eu não vou contar para vocês, claro. Então fiquem tranquilos, porque eu não vou fazer a discussão, né, enfim, baseado exatamente em todas as questões específicas do livro. Eu vou tentar falar sobre uma questão um pouco maior, que é o que eu tenho certeza que a Lionel Shriver, a escritora, quis que nessa provocação de falar sobre a questão de uma criança assassina, né? E sobre a visão dessa mãe, de todo o crescimento dessa criança e desenvolvimento, ela fez uma provocação para a sociedade e para a gente mesmo. Então eu acho que isso é o mais importante desse livro. Como eu disse, então, são cartas que a Eva escreve para o Franklin após todo o massacre que o filho deles, Kevin, fez na escola de ensino médio, né? Isso desde da primeira página do livro você sabe que... Porque a Eva, nessas cartas, ela vai para o passado mais distante, né? Antes dela ter o Kevin, depois ela vai seguindo desde o nascimento dele até o que seria o atual no livro, que são quase 2 anos depois do massacre, no qual ela ainda visita o Kevin todas as vezes que tem a data de visitação, que seria um dia só a cada 15 dias, se eu não me engano. E ela vai todas as vezes depois do acontecido, né? Ela tem um marido e ela tem uma empresa, né, muito bem sucedida. A Eva tem uma empresa muito bem sucedida de guias de viagem, quando isso ainda não era muito comum, quando ainda não tinham guias de viagem menos tradicionais, né, que eram viagens que ela fazia para investigar os locais e ver a melhor forma de você visitar gastando menos e em lugares bacanas. E aí ela é muito bem sucedida nisso, mas ela viaja muito. Então ela nunca pensou exatamente em ser mãe. E aí essa é a principal questão também que deixa as pessoas... da grande provocação da Lionel Shriver, e eu acho também que é uma provocação pra gente, pra nossa sociedade, que diz que a mulher não é completa se ela não experimenta a maternidade. E aí eu fico pensando assim, eu sempre acredito na opção, né, pessoal, de cada um. Se a pessoa sente que ela não quer passar por isso, por que ela deveria, né? Então, assim, é óbvio que isso é uma questão entre os dois, né? Porque o Franklin quer muito ter um filho e a Eva sabe que ela vai perder algo, e isso é um fato, né, gente? É claro que às vezes as pessoas trocam, é uma escolha, uma opção, mas você perde certa individualidade, você perde um pouco daquilo que você é quando você não tinha filhos, para trocar por algo que obviamente te traz uma satisfação grande para a maioria das pessoas, mas não todas, né? Então até que ponto isso é uma necessidade mesmo de cada um? Até que ponto isso é uma escolha, né? Acho que a gente tem aí, a gente percebe muitos pais com muito pouca aptidão para o cargo, né? Porque ao mesmo tempo, é só falar com os seus vai ser diferente, você vai aprender com seus filhos. Talvez sim, todo mundo aprende, mas será que você precisa mesmo? Será que isso é
algo que você tem que fazer? Então fica aí a discussão. Porque a inovação desse livro, eu não conheço nenhum outro livro que fale sobre essa questão de uma mãe admitindo que ela não tinha essa aptidão natural. E também, eu acho que uma questão mais importante é quebrar o tabu. Esse livro quebra o tabu de um amor pré-concebido, de um amor incondicional, de um amor que seria já dado, né? Que não seria uma construção também de uma relação. Porque todas as relações que a gente constrói, né? De alguma forma. Mesmo que a gente nasça numa família, você se dá, assim, incondicionalmente bem com seus pais? Não, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Você não se dá incondicionalmente bem com ninguém, assim, de cara. Você precisa conhecer, criar uma relação, entender aquela outra pessoa, né? E a Eva tenta fazer isso com Kevin desde que ele nasce também. E aí, tem essa provocação da Lionel, que é tipo, ela não quer falar sobre a culpa da mãe em termos unilaterais, né? Por quê? A sociedade busca um culpado, né? Por que o Kevin é assim? Por que ele fez o que ele fez? E essa é toda a discussão de todas essas crianças assassinas, todas essas crianças que cometem esse tipo de ato, que as pessoas procuram um culpado. Isso daí não é uma questão nova, não é mesmo? É uma questão que vem aí de sempre, desde uma questão religiosa mesmo, né? As pessoas precisam de uma explicação para um abismo existencial, de uma realidade que não é sempre muito boa, que é viver no presente, né? E aí, como o presente é muito duro, você tem muitas perdas, você quer pensar de que isso não acaba aqui, né? E aí você precisa acreditar que tem algo ali que vai te dar um alívio, né? Por quê? Se você não tiver uma razão, um porquê, uma explicação, é meio que você que constrói, né? Eu tenho que construir minha felicidade, eu tenho que construir minha vida, eu tenho que construir as minhas coisas ou seja, também se você não tem uma razão específica, pode acontecer com qualquer um, né? E eu acho que esse é o brilhantismo dessa questão. Se você não tem um culpado, se não vai ser o videogame violento, se não é um desenho violento, se não é um esporte violento, se não é exatamente você ter acesso às armas, são coisas, obviamente, que podem aí dar mais facilidade de atuação para essas crianças, mas o culpado em si são essas crianças, né? Essas crianças nascem psicopatas. E isso daí por que é assustador? Qual é a brutalidade disso? Você pode ter um filho assim, não é mesmo? E aí é assim, se a mãe do Kevin não é a culpada, quem vai ser? Né? Então, assim, obviamente você vê claro que teve uma grande discussão, que eu acho que agora está melhorando em relação a esses tipos de questões de culpas específicas do porquê aquelas crianças faziam isso. Na época do livro, o Kevin nasce em 84, se eu não me engano. Então o livro se passa assim nos anos 90, começa em 2001, né, o relato das cartas da Eva. Então é óbvio que essa discussão está ainda no furor, né, do calor do momento, porque essas massacres nas escolas estão acontecendo cada vez mais. E a Eva, ela morre junto com essa questão, né? As mulheres são culpadas o tempo todo por questões que acontecem com seus filhos. E essas mulheres são culpadas desde 1500, 2000, 2 milhões de anos atrás. A gente pode lembrar também do Henrique VIII, né, que queria ter um filho varão, um filho homem, e aí ele matava as mulheres, né? Porque as mulheres eram culpadas pelo sexo daquelas crianças que só nasciam mulheres. Então ele decapitava e etc. E teve as famosas todas as mulheres do Henrique VIII. Ao mesmo tempo também você tem, quando a criança nascia com um defeito físico, né, algum tipo de deformidade física, a culpa era dos atos libidinosos da mãe. Então você tem todo um passado, você ainda tem um presente que diz que a mãe é culpada também, e a Eva sabe disso, ela também tenta se culpar. Eu acho que essas cartas é uma forma também dela poder
tentar entender o que ela fez de errado, porque ela também acha, ela sente alguma coisa estranha, mas o Kevin desde sempre não tinha empatia, não tinha remorso. E aí ela também, obviamente, você chegar dentro da sua casa e acreditar que você tem um filho psicopata, até você chegar nesse ponto, né, é algo exatamente assim, fruto de ser uma autocrítica que é quase impossível para uma mãe, né, para uma pessoa achar que dentro de casa você tem um assassino, né, gente, não é fácil, né, vamos lá, que pelo amor de Deus, assim, eu acho que quase ninguém gostaria, porque você, na verdade, a partir do momento que ela aceitasse, que ela visse dessa forma, ela assumiria até uma derrota pessoal, né? Não só, aí as pessoas não só acham que foi alguma atitude que elas tiveram, como também algo no próprio sistema delas, né? Numa genética, no como é que eu criei um monstro, né? Como é que de mim nasceu um monstro? Então são todas as questões que permeiam. O pai do Kevin nunca leva a Eva a sério. Ele sempre apoia o Kevin, falando isso é coisa de menino, isso é coisa de criança, isso é uma peraltice, isso daí é normal, ele tá... Papá. Ele nunca apoia a mãe. E aí, isso também eu acho que é uma questão bastante interessante, porque a dinâmica dos dois como pais não tá batendo, né? Porque você tem que ter uma parceria. Já é muito difícil. Toda hora ele desautoriza a Eva. Toda hora ele, na frente do Kevin, ele desautoriza a mãe, né? Agora, realmente, o brilhantismo dessa obra está que tudo isso que o pai faz, que ele se cega, ele fica totalmente cego às questões que estão acontecendo dentro da casa dele, porque justamente a questão de ser pai, ele constrói uma fantasia de ser pai e de que aquilo ali é o que é normal e o que assim, ele não olha o Kevin, ele olha para o que ele acha que ser pai é, né? O que ele acha que o que ele acha que é normal, né? Então ele se cega completamente. A Eva vê, né? A Eva vê muito bem, ela percebe o que está acontecendo. E esse pai o tempo todo também não estava pronto para ser pai, porque ele estava pronto para uma fantasia de paternidade, não para a realidade do que é essa paternidade, né? Então, isso é uma grande questão do livro também. Eu acho que a questão, então, da culpa da Eva, ela é presente na sociedade até hoje, né? E não só a culpa da mãe, da criação ou de fatores externos que possam ter levado essa criança a ser o que ela é. Mas aí, então, eu vou para duas obras que vão ajudar a gente a entender toda essa questão e que eu acho super importante se você gosta do tema. Uma delas é justamente O Acerto de Contas de uma Mãe, que é da mãe de uma das crianças de um dos assassinos de Columbine, e a introdução é do Andrew Solomon, que é um cara maravilhoso que escreveu O Demônio do Meio-Dia e também O Longe da Árvore, sobre depressão, sobre problemas com as crianças, ou sobre a questão da depressão e dos problemas que poderiam fazer com que as pessoas tivessem essas alterações, não de comportamento em relação ao assassinato, não, porque isso é psicopatia, mas na vida das pessoas, né, do suicídio, de toda essa questão. E ele fala que essa mãe não tenta se eximir da culpa, isso aqui não é um livro de catarse para ela se sentir melhor, muito pelo contrário, a partir da experiência dela, de que o filho dela tinha tudo e aconteceu isso, e ele era um psicopata, quais foram esses sinais que ela não soube ver, que ela não soube aceitar, e a partir daí ela então explica tudo o que aconteceu também, como o Kevin, só que uma não ficção, e essa mulher, ela hoje em dia ajuda essas mães a identificarem esses problemas. Então é muito bacana, tá? Suki Bold. E agora também, o mais legal de tudo, que eu adoro, o Jonathan Kellerman, ele é um psicólogo infantil especializado em terapia infantil, mas também é escritor de best-sellers de romance policial. E ele tem esse livro sobre filhos selvagens, reflexões sobre as crianças violentas. E isso é muito interessante, porque fala sobre a questão desses psicopatas. O Kevin era um psicopata, né? Então, é muito pouco o que... Nem todas as pessoas psicopatas cometem assassinatos, mas você realmente não tem como reverter uma psicopatia, né? Você tem, talvez, como algum tipo de controle, e aí ele vai falar sobre isso aqui, sobre a questão da terapia, sobre a questão do controle dos pais sobre isso, o que você pode fazer, como é que você pode identificar, mas é uma discussão
que é só vocês lendo para entender o quanto isso é algo que não dá para colocar a culpa em alguém ou colocar alguma coisa que cerque isso e deixe isso isolado, né? Esse é o grande perigo, esse é o grande medo das pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!